Bom, amados irmãos, pastor Fábio aqui do grupo de escatologia. Amados irmãos, tentar fazer um resumo aqui do livro de Cantares de Salomão. Só algumas observações e os irmãos tirem suas conclusões nesse áudio, ok? O livro de Cantares de Salomão é um livro poético, tá? Está cheio, repletos de eufemismos, tá? E de alegorias. E existe também, no livro de Cantares de Salomão, uma coisa que é chamada nos dias de hoje de licença poética. Claro que nessa época provavelmente não existia esse conceito, mas a ideia provavelmente já existia. Então o que é licença poética? Tá? É uma incorreção de linguagem, tá? Que é permitida na poesia. Isso serve também no caso para músicas também, né? Hoje. É uma licença, uma incorreção, ou seja, é algo escrito de forma errada, muitas das vezes, ou falado de forma errada, que é permitido na poesia. Seja ela de opiniões, ou afirmações, teorias, situações. E essas situações e opiniões, elas podem não ser aceitáveis numa outra ocasião, mas ela pode ser aceitável no campo da literatura ou da poesia. Então o nome disso é licença poética. Então há termos que não seriam aceitáveis em outras situações, mas é aceitável no caso da literatura e da poesia. É o caso de Salomão. Tá? Ele vai usar algumas vezes esse conceito de licença poética. E tem também eufemismos, existe partes que são alegóricas. Então vamos lá. O Novo Testamento está repleto de ensinos sobre a questão da sexualidade, do ato sexual no casamento. Hebreus 13, por exemplo, 4, diz que venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Deixa eu abrir aqui Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, aqui nós vemos um leito sem mácula. O leito sem mácula, irmão, a cama, no caso, do ato sexual, ou seja, o ato sexual sem manchas. Manchas, é claro que onde tem manchas tem atuação satânica carnal. Onde há atuação carnal, há atuação satânica. Então, a Bíblia, ela não é uma palavra, vamos dizer assim, sensacionalista, que ela se rebaixa, tá, na questão da educação sexual na moda dos homens hoje, não é? Porque o mundo ele tem os seus ensinamentos sexuais, sexuais que são de formas vulgares, carnais, né? Então a pessoa não pode pegar o livro de Cantares de Salomão e fazer dele um Kama Sutra, né? Ou um livro de pornográfico gospel, tá? Nenhum livro que fala sobre sexo. Então, as pessoas, quando querem aprender sexo, vai para Cantares para poder, vamos dizer assim, adequar suas ideias lascivas. Não é? Porque eles têm lascívias, que são sensualidades, a mentes poluídas. Então eles vão lá e pegam textos alegóricos e poéticos e transferem para a sua esfera pecaminosa. Tá? Então, o livro de Cantares de Salomão, especificamente, né, a Bíblia, não é um livro para ensinar a pessoa a fazer sexo. É um livro que ensina a pessoa a obter a salvação através de Cristo Jesus, ensina a santidade. Ok? Então, o livro está cheio de eufemismo, tá? Que é gentilmente descrito, sutilmente e elegantemente por Salomão. Assim, o que vai acontecer então? Se uma pessoa ler a Bíblia de forma santa, com desejo de se santificar, ela vai ter pureza, não é isso? Ela vai ler e vai partir do pressuposto e do princípio de que Salomão ele está escrevendo textos bonitos em relação ao noivo para a noiva, do esposo para a esposa, de forma carinhosa, de forma bonita, não é? Só que o que acontece? As mentes lascívias, né, quando ele lê textos como Cantares 2.3, que fala do abraço, ou Cantares 2.6, eles acham que é sexo oral, por exemplo. Então, uma pessoa só pode estar com a mente poluída, não é?
Então, quando a pessoa lê esse texto aí, que vai falar que a mulher está debaixo da macieira, significa que a mulher está abaixada para fazer sexo oral, irmão, a mente da pessoa tem que estar podre, tem que estar muito depravada essa pessoa, não é? Para associar uma coisa à outra, que nada tem a ver, na minha opinião. Não é? Na minha opinião, parece mais uma beleza de um texto, de uma poesia, a não ser daquele que ouve. E no caso, você não é a mulher de Salomão, nem a noiva, para estar entendendo o que ele está falando para a noiva. Ok? Então, na verdade, não passa de conjecturas e de preposições, inferências que as pessoas inventam, né, a partir do seu conceito de sexo na Bíblia, quando na verdade a Bíblia não está ensinando isso. Então, o Cantares é um livro que ele descreve algo, ele descreve o amor, o carinho do noivo pela noiva, a ponto de, em alguns momentos, Jesus, ele associar o amor dele à noiva, não é pelo amor da esposa para o esposo. Paulo escreve isso em Efésios 5, né, que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, a pureza no relacionamento do noivo com a noiva e do esposo para com a esposa. Então, em alguns momentos você vai ver a comparação de Salomão e a esposa, simbolizando também, não em todos os textos, mas em alguns, porque a maioria dos textos são literais, mas em alguns momentos vai falar de Cristo e da igreja. Né? Então é um livro descritivo, não um livro prescritivo. Qual a diferença? Uma coisa é você descrever uma coisa, um acontecimento, e outra coisa é você prescrever ensinando. Então o livro de Cantares de Salomão não é um livro que vai ensinar sexo. É um livro que vai descrever alegoricamente de forma bonita, porque é uma poesia, um livro poético, e não uma descrição para fazer sexo. Então as mentes poluídas desses pregadores carnais, o que eles fazem? Ele faz uma exegese totalmente carnal, maliciosa, desprovida do Espírito Santo, e tira o sentido poético do livro. E aí ele acha que o livro de Cantares são ensinamentos para a igreja fazer sexo. Nada disso. É um livro poético, é um livro bonito de se ler, um livro que expressa pureza, expressa, vamos dizer assim, um amor do noivo para a noiva, até, vamos dizer assim, até de certa forma, puro, como se fosse de um jovem para sua jovem donzela. Mas a mente carnal quer buscar textos para praticar sexos ilícitos. A Bíblia não ensina no Novo Testamento uma coisa, então, por exemplo, vamos pegar lá no Antigo Testamento, ali por Levítico 18, e a lei condena todo tipo de sexo ilícito, e no Novo Testamento também condena, para que no livro de Cantares venha falar a outra coisa que seja totalmente incoerente com o restante da Bíblia. Então, na verdade, é uma exegese muito carnal que esses homens estão fazendo por aí. Então, o livro de Cantares de Salomão não é nenhum pornô gospel, não é nenhum manual de sexo. Tá? Essas pessoas que veem esse livro assim são pessoas carnais, pessoas desprovidas da interpretação do Espírito Santo. E por quê, irmão? Existe muitas metáforas, e que a Bíblia não diz como são, ok? Essas metáforas apenas descrevem, não revelam como são. Você vai ver um certo ponto também que vai falar que o relacionamento do noivo com a noiva é como um jardim fechado. Um jardim fechado é algo muito íntimo, não é algo revelado. Então esses homens estão falando coisas que não estão reveladas, estão partindo das suas conjecturas, das suas preposições, afirmando coisas que não estão escritas. Então eles tomam a interpretação da sua própria mente como se fosse algo que é uma revelação que está na Bíblia, mas não está. Entendeu, irmãos? Então as mentes desses homens, eles têm deturpado e destruído esse livro. Então quando as pessoas leem, a maioria das pessoas vão pensar assim, mas esse livro é um livro carnal, um livro que fala sobre coisas eróticas, né? Mas por quê? Por conta desses homens que ensinaram erradamente nas últimas gerações. Então essa geração de agora é uma geração que a maioria está se perdendo, irmão. Por quê? Porque os próprios pastores estão ensinando coisas pervertidas para os seus membros, então ensinando seus membros a pecarem, falando que não tem nada a ver entre as quatro paredes, fazem sexo oral, sexo anal, e ali eles pecam e fazem seus membros pecarem, estão condenando seus membros para o inferno, estão indo junto com eles, e os membros estão achando engraçado eles falarem esse tipo de piada. Né? Então, o que vai acontecer? Se a pessoa for ler ouvindo muito desses líderes, a pessoa vai para o inferno, é um cego guiando cego, vamos buscar uma cova, foi isso que Jesus ensinou. Então, o livro de Cantares, né, ele tem que ser ensinado a partir da revelação do Espírito Santo. Então, se você tiver a revelação do Espírito Santo, você vai ver de forma boa
Não é isso? Então você vai começar a interpretar o livro, não pela forma carnal, mas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai dar o entendimento. Então, amados irmãos, nós vamos estar percebidos quanto a isso. Nós não podemos estar desapercebidos, porque os tempos são maus, né? Não sei se vai ficar logo esse áudio, se der, se não der, se for ficar grande eu gravo outro. Então o livro, irmãos, ele é vedado, ele como é que se diz? Ele é falado em parábolas, de forma proposital. Será que Salomão não entendia de mulheres? E logo ele que teve 700 mulheres, 300 concubinas, teve 1000 mulheres. Será que ele não saberia falar o que ele queria? Ou será que ele quis falar de forma proposital porque o Espírito Santo estava o conduzindo assim? Então ele não é explícito. Mas as pessoas querem explicitar aquilo que não está explícito. As pessoas querem falar o que não está sendo falado. E assim, o que elas vão dando? Margens para suas próprias interpretações erradas. E as pessoas que ouvem, acham, pode ser famoso, pode ser quem for, mas se a Bíblia não diz, você não tem que ir atrás daquilo que a Bíblia não diz. É aquilo que diz Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem a nós, as não reveladas pertencem a Deus. Então, se não está explícito, é porque nós não fomos informados, não foi para nós passado aquilo. Ficou a critério da mente que ouve, ok? Ficou a critério dos teus olhos. Algumas coisas são colocadas na Bíblia até mesmo como pedra de tropeço, para aqueles que ouvem. Sabia disso? Jesus disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Então, se teus olhos tiverem luz, todo o corpo terá luminoso. Se teus olhos forem trevas, e quão grandes trevas serão sobre o teu corpo. Então, esse texto é um texto que não bota luz em algumas coisas, e alguns o tomam para si como algo até mesmo tenebroso. Não é? Então que os irmãos possam estar percebidos. Esse texto de Jesus sobre a luz, falei, se não me engano, Lucas 6:45. Então, irmãos, de forma, vamos dizer assim, carnal, até mesmo diabólica, nós não vou nem botar nós, porque eu sempre tive muito temor de falar sobre esse livro, de acabar pecando contra Deus, né? Mas muitas pessoas estão reduzindo o livro poético de Salomão em depósito, irmão, em depósito, a verdade é essa, em depósito de lixo, depósito de órgãos sexuais, masculino e feminino, em depósito de sexo explícito na Bíblia. Não é? Outro dia eu estava evangelizando um grupo de muçulmanos pela internet e eles começaram a falar mal da nossa Bíblia. Por quê? Porque a nossa Bíblia tem um livro de um homem depravado chamado Salomão. Mas por que eles pensam assim? Porque os próprios crentes ensinam assim. Então, até no nosso meio vai ter esse livro como algo que é de um homem depravado. É como se fosse coisas sensuais na Bíblia, mas não tem nada de sensual. O problema é que os homens que ensinaram nas gerações anteriores, o ensinaram assim. E aí as pessoas olham para aquela parte da Bíblia como algo sexual, quando na verdade o texto não está falando nada disso, irmão. O texto não está dizendo isso. As pessoas falam, interpretam isso, como a Bíblia não está dizendo. Tá? Então o texto que fala sobre pegar nas uvas, não está falando em nada de fazer sexo oral na mulher. O texto que fala da macieira não fala da mulher fazendo sexo oral no homem. Na verdade, esses homens estão com a mente lasciva, cheia de pecado. E aí a pessoa que é solteira, no caso um jovem, ouve essa palavra e ela começa a imaginar coisas na mente. E na mente dela ela já está pecando, cometendo o pecado da impureza, condenada por Paulo quando fala das obras da carne. Sendo assim, esses homens não só pecam com suas bocas, como fazem outras pessoas pecarem também. Então esses pregadores, na verdade, de sexo gospel, eles estão fazendo, como é que se diz, irmão, a palavra certa? Eles estão fazendo entretenimento gospel para atrair as pessoas, para ter uma palavra que possa agradar muitas pessoas, mas essas palavras não vai produzir fruto. Por quê? Porque vai produzir, na verdade, pessoas semelhantes ao mundo, assim como o mundo está repleto de pecado, cheio de pessoas cometendo todo tipo de aturice, de imundície, de bestialidade condenada na Bíblia. Esses crentes estão fazendo isso. Afinal de contas, entre quatro paredes, Deus não se mete. Então quem se mete é o diabo. Né? Então essas pessoas praticam sexo com objetos sexuais, estão tudo indo para o quinto dos infernos, irmão. Não estão indo para céu nenhum, estão se enganando dentro das suas igrejas. Então o livro de Cantares, irmão, na verdade, tá, que nós venhamos olhar para ele como algo que é poético.
Mas o pregador fulano que é famoso, ele prega sobre sexo, né, abertamente no livro de Cantares. Nesses pregadores, irmão, você não aprende sobre o texto bíblico, você aprende muito mais quem são eles. Por quê? Porque esses pregadores, eles estão mostrando, na verdade, o que está no coração dele, aquilo que é abundância no coração, assim fala a boca. Então eles estão mostrando, na verdade, a imundícia que está no coração deles, e através disso passando para o povo, e não estão ensinando o real significado do texto. Então você aprende mais quem são eles do que propriamente dito o texto. Então a coisa é séria, amados irmãos. Esses homens estão ensinando um conselho de Belial na Bíblia, como diz, na verdade também diz em Ezequiel e diz também em Zacarias. Então a coisa é séria, irmão. Então Cantares 4 fala sobre o jardim fechado, e Cristo também ia, na verdade, no jardim fechado falar com o Pai. Como nós estamos em oração, nós estamos num jardim fechado entre a igreja e Deus. Quando nós estamos em oração em língua, por exemplo, mergulhamos no Espírito Santo, nós estamos numa relação muito perfeita com o Espírito Santo, num jardim fechado em que só aqueles que têm intimidade podem entrar. Você pode ver que no jardim fechado, naquele jardim do Getsemane, só os discípulos conheciam, precisaram de Judas para poder prender Jesus, porque as outras pessoas não conheciam o jardim fechado. Então o jardim fechado fala do relacionamento da igreja com o Senhor. Então, na verdade, esses homens também falam dessa abordagem sexual para poder agradar os seus ouvintes, aqueles que estão ali ouvindo. Eles estão falando para agradar o público, não estão chamando as pessoas a se arrepender dos seus pecados, e sim as pessoas, quando ouvem essas pregações, eles vão até lá, e quando eles ouvem essa palavra, essas pessoas saem de lá muito felizes, rindo, descontraídos, mas todos carregando o seu pecado dentro do seu coração e não chegam ao arrependimento. Então, irmão, uma coisa mais séria do que nós podemos imaginar. Então, essas pessoas que estão fingindo saber o significado no livro de Cantares, o que elas estão fazendo? Essas pessoas, na verdade, estão induzindo as pessoas ao erro. Essas pessoas que fingem saber as partes alegóricas do que o livro diz, elas estão, na verdade, interpretando a seu bel prazer para poder se justificar nos seus ensinos. Então, na verdade, elas estão trazendo para o nível da terra os seus ensinos como se os seus próprios ensinos fossem maiores do que a própria Bíblia diz. Então, eles estão afirmando coisas que a Bíblia não afirma, né? Estão trazendo inferência. Que é uma inferência? É você falar algo que a Bíblia não diz, se baseando naquilo que supostamente poderia dizer, né? Então, irmãos, a coisa é mais séria. Eu só anotei alguns tópicos aqui, irmão, daquilo que eu queria falar, porque lendo o texto, você vê e analisando o que está acontecendo hoje, não é? Você vê que nós chegamos a um nível, irmão, a terra, o mundo, a igreja, as pessoas estão no fundo do poço, não é, irmão? Aquilo que eu sempre falava, e faz um tempo que eu não falo isso, mas vou falar aqui porque os irmãos estão me conhecendo agora há pouco tempo, mas sempre falei isso na igreja. Para eu ser um crente na igreja e ir para o inferno, então é melhor continuar na vida que eu estava, que era um tatuador, vivia em prostituição, bebia, ia para farra, né? E aí você vai para o inferno com vontade. Agora a pessoa está dentro da igreja lendo a Bíblia e depois ir para o inferno, irmão. Peraí, irmão, tem muitas pessoas dentro da igreja sim, que mas eu ouvi o que o meu pastor disse. Se o teu pastor estiver errado, se o teu pastor estiver errado, se ele for para o inferno, você vai junto com ele. Então, irmão, não é todo aquilo que os pastores estão ensinando por aí que você tem que dar ouvido, não. Você tem que examinar a Escritura, né? Então esses intérpretes, eles estão fazendo o seguinte: eles estão trazendo para o seu mundo, para o seu nível, tá? Algo que a Bíblia, na verdade, condena como se fosse uma revelação. Então os pregadores, na verdade, eles estão pegando um texto, a seu bel prazer, segundo a sua própria mente lascívia, para poder interpretar. Então hoje também, o que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas pegam o texto, né, de forma grosseira, e no meio dessa geração depravada, eles interpretam a seu bel prazer e falam coisas até torpes nas suas pregações. Quando em Efésios 5 diz que os que eles fazem, até dizer, né, seria alguma coisa torpe. Então não se pode nem falar o que esses homens estão fazendo em oculto, né, que até dizer é torpe, né? Então, na verdade, irmão, resumindo, as metáforas, os eufemismos, tudo que está falado de forma alegórica tem que ser preservado. Por quê? Porque o próprio Salomão assim o fez, não é? Então, falar abertamente o que o texto não diz,
desperta desejo naquele que até mesmo não é casado. Desperta desejo, até mesmo naquele que a princípio condenava, porque dentro de si muitas pessoas têm o Espírito Santo, mas ao ouvir o conselho de Belial, que é o conselho do ímpio, muitas vezes, que eu estou falando conselho do ímpio, mas muitos pregadores estão falando conselho de ímpio. E aí aquela pessoa acaba pensando, então o pastor falou que pode. E essa pessoa acaba obedecendo aquilo que muitos estão ensinando, passando por cima até mesmo daquilo que o Espírito Santo está testificando no coração dele, que seria algo errado. Então, o que está escrito em metáfora, em eufemismo, deve ser olhado pelo lado poético, não necessariamente está dizendo algo. O que as pessoas estão fazendo é torcer a palavra, seu bel prazer, para justificar os seus erros. Tá? Então, os evangelhos do Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos, não vai falar sobre isso. Tá me entendendo? Pelo contrário, vai condenar o leito, vai falar sobre o leito sem mácula, vai falar sobre que os homens eles mudaram o uso natural, conforme o seu costume. Então, o que é o uso natural? O que é o uso natural do corpo? Não é, irmãos? O uso natural é você ter cada parte do seu corpo para uma determinada coisa. O uso natural da boca para falar, para dar glória a Deus. O uso natural da boca para você comer, tá ok? Para você sentir o paladar. E outras coisas. Agora, a boca não é feita para fazer sexo oral. A boca não é para enfiar a boca no lugar íntimo da sua mulher, nem da mulher do homem. Isso é pecado. O uso natural é você mudar aquilo que Deus fez naturalmente para algo e você usar para outra coisa. Ok? Não precisa nem falar sobre sexo anal. Tem que ser muito carnal para praticar isso. Então, o que é o uso natural? O órgão do homem, o órgão da mulher. Ponto final. Acabou. Ok? Então, esses homens têm deixado o uso natural conforme Deus tem determinado e tem ensinado o povo a praticar pecado. Então vamos ler o livro de Cantares como livro poético, um livro em alguns momentos revelado para a igreja, um livro que vai falar em alguns momentos coisas bonitas, né? Vai falar coisas proféticas, né? Coisas sobre a igreja, sim. Quem é essa que vem brilhando como a lua, formidável como um exército com bandeiras? Claro que está falando da igreja. Porque a lua não tem brilho próprio, ela reflete o brilho do sol. E a lua simboliza também a igreja nesse momento. Ou até mesmo Israel, quando renasce das cinzas. Porque o sol pode significar o brilho de Jesus. Porque nós, igreja, não temos brilho próprio, apenas refletimos o brilho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, que os irmãos possam estudar sobre essas palavrinhas que eu falei. O que é licença poética, o que é metáfora, o que é eufemismo, para que nós não venhamos pecar ouvindo aquilo que muitos homens têm ensinado de forma errada. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Bom, amados irmãos, pastor Fábio aqui do grupo de escatologia.